Então eu queria aproveitar também o espaço para mandar um salve aí, uma força aí pro Lolo, o atleta que se machucou no jogo. Queria que ele soubesse que eu e todo mundo do BH estamos torcendo por uma rápida melhora dele e que ele fique saudável o quanto antes. Mandando muita força aí para ele. Agachem, Segurem! começou esse trem de rugby. Eu sou o André Pintadinha. E eu sou Arthur Lopes, mais conhecido como aquele cara que sempre dá no com o tempo todo e deixa a bola cair outra vez. E também agora o cara que apaga o áudio e faz a gente gravar a abertura de novo. Desculpa. Vamos lá. É porque a gente tinha falado mal de pessoas no começo. E aí agora a gente teve... Vocês não pediram, mas a gente tá de volta aí com a segunda rodada do Campeonato Mineiro Internacional de Rugby. E o que você tá olhando pro relógio? Pra ver em que momento você vai apagar esse áudio de novo. Puta que pariu. Eu não vou apagar o áudio. Mas vamos lá. Segunda rodada do Campeonato Mineiro aconteceu aí dia 30 de março, com 3 jogos, um válido pela etapa do Triângulo entre Iturama e Uberlândia, e 2 jogos aqui pelo Grupo Metropolitano com o IRC contra o Alligators. Alligators contra o IRC. Ô, velho, eu vou dar no cima. Clubista. E Nova Lima contra o BH. E além disso, a cerejinha no bolo, um amistoso do nosso time feminino, do Inconfidência, e Lagoa Santa Rugby. Que foi um jogão. Que eu também não vi, porque eu preciso de fontes confiáveis e meus olhos não são fontes confiáveis. Tá mais que certo. Exatamente. E aí nós vamos começar então com a palavra do juiz do amistoso. O árbitro do jogo feminino, o Morgado. This is not soccer. Is that clear? Back you go and get on with the game. Fala Pitadinha, um abraço aí, parabéns pela iniciativa aí do podcast. Quem fala é Morgado, do Confidentes Rugby de Ouro Preto. Esse ano tô jogando pelo IRC e o Mineiro. Tô aqui para falar do jogo feminino entre Inconfidência Rugby Feminino e Lagoa Santa Feminino, que foi prévio aí do jogo do Mineiro entre IRC e Alligators. Então, esse jogo eu tive a oportunidade aí de apitar. Deixar claro que eu não sou árbitro, não faço parte do quadro de árbitros da federação, até porque tô jogando 15 aí. Mas eu sempre gosto de pegar esses jogos para pegar uma experiência e pretendo ir depois fazer os cursos, qualificar para ajudar como árbitro também o rugby mineiro. Sobre o jogo, eu achei bem bacana, até surpreendente na parte técnica e física e das meninas. Dá pra ver que tá tendo um trabalho grande com elas aí nessa parte. Parabéns aos 2 times. Mas dá pra ver que ainda falta muita experiência aí, né? Vivência de jogos mesmo, então tem que fazer mais jogos, colocar as meninas pra jogar. Mas também é normal porque são times relativamente novos, principalmente o Lagoa Santa, aí, se não me engano, o primeiro jogo de Sevens delas. De parabéns. Mas é isso, eu acho que é muito legal a iniciativa de fazer jogo assim. Seria bom ter sempre todas as rodadas do Mineiro, pelo menos, colocá-las para jogar. Eu queria destacar que sempre vejo também em jogos femininos, que é o grande respeito com a figura de autoridade, né? Tanto com o árbitro quanto com os próprios treinadores deles. Então, respeito total, falaram comigo com respeito, questionando, mas isso aí, isso é até uma coisa que a gente tem que se espelhar aí para o masculino, né? Enfim, falando dos 2 times, o Inconfidência já conheço um pouco mais as meninas, tem algumas que já jogaram aí campeonato Sevens, então acho que fizeram um jogo bacana, tanto a linha de ataque quanto de defesa estava bem comunicado, criando pouco espaço. Questão técnica de offload, tackle, acho que foi bacana também. Mas é o que eu falei com elas, falta um pouco de liderança e tomada de decisão. Às vezes o juiz marca alguma coisa, bater um penal rápido, bater um free kick rápido. E estudar um pouco também, né, as regras, pegar para já ter mais vivência com isso. As regras e os sinais do juiz, né? Às vezes as meninas ficavam perguntando o que era um sinal de penal, sinal de free kick. Isso é o básico para poder tomar uma decisão rápida, né? E aí
Nesse caso, destaque mais pro time como um todo, assim, em questão de organização. E teve a jogadora da ponta, se não me engano, a Rafa, que fez os 2 trás. Então, destaque para ela também. Pela parte do Lagoa Santa, acho que foi bem bacana por um primeiro jogo delas, várias jogadoras rápidas. E foi legal que deu pra ver que elas jogaram serves igual a galera tava jogando o beach rugby lá, né? Então elas caíam e soltavam a bola do chão sem fazer huck. Foi bacana ver isso, como que elas jogaram do jeito que treinam lá, né? Mas essa é a parte positiva e negativa também, né? Que quando teve que fazer huck, acho que não foi muito legal, tomaram os penais por causa disso. E então focar aí no treino para as meninas jogarem sevens agora, né? E destaque para a jogadora, se não me engano, número 10, que era capitã, que estava comandando muito bem as meninas. E para uma outra, não vou saber o nome, uma mais magrinha de cabelo grande, que também estava tomando as rédeas assim e organizando bastante. Teve uma coisa que foram muitas lesões, principalmente a parte do Lagoa Santa. Desejo melhores aí para as meninas. E isso é um pouco por falta de técnica, né, no teco, mas é normal no início. O jogo também teve muitos tecos em velocidade, né, de furada, de aposta de corrida, e uma pega a outra, e esses tecos sempre pode dar lesão. Mas também parabenizar que é muito comum acontecer tackle alto nessa situação, e deu pra ver que as meninas se preocuparam com isso e não teve os tackles altos. Então é isso, valeu aí, Pitadinha, até a próxima rodada e abraço. This is not soccer. Is that clear? Back you go and get on in the game. Você vê que o jogo das meninas é um jogo bem pegado, rapaz. Só é o menino machucado aqui. Sabe quem foi que machucou? Sabia, eu sei, mas eu esqueci o nome. Então, melhoras pra menina que o Pintadinho esqueceu o nome. E a gente tá desejando melhoras, porque, né? Se não melhorar, a gente vai ficar com a consciência pesada. Mas vai dar tudo certo. Mas apesar da lesão aí, mas pelo que a gente viu do Morgado, pelo menos um jogo que teve muito respeito, ao contrário dos maus exemplos da rodada passada aí dos rapazotes. Que eu não vou dizer quem é. Não vou citar nomes, mas todo mundo sabe. Mas um jogo com bastante respeito. E é o que a gente fala muito do feminino, é essa falta de maldade, de rodagem de jogo mesmo, que elas jogam um pouco. Uhum. Então tem que ter mais jogo. Elas estavam, por exemplo, muitas meninas do IRC só tinham treinado pro beach. As meninas do Lagoa Santa era o primeiro jogo que elas tinham fazido é dose, né? Eu não vou te beleza. O primeiro jogo de sevens mesmo, então elas só tinham jogado beach, então muda um pouco a dinâmica do jogo e tal, mas isso elas vão pegando com o tempo, tem muito potencial ali. Eu sei, como não viu o jogo, não pode concordar nem discordar, então a minha fala é a verdade. Então eu concordo. Então vamos ouvir quem realmente entende do jogo, que é quem estava dentro. Vamos ver as mulheres do rugby, a Sara pelo Inconfidência e na sequência a Ana do Lagoa Santa. Isso. Bom, estamos aqui hoje para poder comentar sobre o jogo do feminino, IRC contra Real Lagoa Santa. Teve alguns destaques no time do IRC, que eu acho que foi a Esté e a Rafa. A Esté estava fazendo uma defesa muito boa, com tackles muito importantes, bem eficaz. E Rafa, como sempre, uma velocidade incrível, que impediu uns 2 trás na beira do in-goal para salvar o time do IRC. Traz que ela não desistiu e correu atrás das irmãs do Cris. No time do Real, a gente sempre teve o destaque das meninas, as irmãs do Cris, a gente sempre ficou muito espertas com ela. Então o foco era não deixar elas pegar na bola. Se pegar, é defesa em cima. E a gente conseguiu um pouco disso, contando que quando a gente não conseguia chegar a tempo, elas escapavam e conseguia chegar bem perto de fazer o try. Teve
alguns comentários assim. Alguns comentários que é interessante fazer é que o Scrum realmente do IRC e do Real estavam bastante ruins. Não estava se encaixando direito, não estava dando a devida explosão assim que estava, sabe? Na verdade, o maior impasse foi o Scrum no jogo. Tanto do lado delas quanto da nossa, tinham novatos que estavam sem entender como que fazia esse encaixe, e até as veteranas estavam difícil de aperfeiçoar e adaptar esse Scrum. Então teve muitos penais em relação ao Scrum por conta disso. Tava difícil, bastante difícil entender o encaixe. Teve momentos assim que, na verdade, o time do Real, ele tem um time bastante rápido, é um time leve, então eles conseguem sair pelas pontas e fazer um try livre. O time do RC é um time que defende mais do que ataca. Então a gente focou muito na defesa, impedindo as irmãs do Cris jogar, né? E conseguimos defender melhor do que atacar. Tem alguns pontos que a gente tem que melhorar, que é a nossa linha de ataque, que não ficou tão eficaz assim. E, consequentemente, lógico, o Scrum, né? A gente precisa ter um time melhor do Scrum. Foi um jogo bem bacana, acho que para quem viu foi bastante empolgante, com os tackles, com as defesas próximo da linha do in-goal, tudo. E assim, as meninas deram um show também, sabe? As meninas do Real. Eu acho que elas têm um potencial muito grande de crescer no rugby, né? Quanto a gente do RC. E é mais isso, acho que a gente tem mais jogos ainda para frente, para poder mostrar um bom jogo. Nós tivemos também dentro desse jogo feminino algumas coisas interessantes, que a gente não teve bola em lateral, a gente não teve disputa de line, porque foi um jogo bem disputado, foi bem ataque e defesa, foi bem porrada mesmo, não tem outra palavra a dizer. E outra coisa que não se viu muito no jogo do RC com o Real foi disputa de ruck. As meninas do Real estão bem acostumadas a jogar o beat, que não tem a disputa de ruck, então acabou que o jogo foi mais ágil, foi mais rápido do que o de costume. Por conta disso, elas têm uma visão mais direcionada para o beat, então não teve muita disputa de ruck. E elas estão com um passe para trás muito bom também, mas o jogo de mão do IRC é muito bom, está sendo muito bom. Quase não teve no-con e poucos chutes também, que é o que o público gosta de ver no Sevens, é mais contato. E eu acho que foi um bom jogo, assim, por sinal. Acho que foi proveitoso, divertido e que vem os próximos. Mesmo debaixo de um sol muito forte, o amistoso entre o IRC e o Lagoa Santa Feminino foi um ótimo jogo, muito bem disputado, bem jogado, limpo e aguerrido. E mesmo com a falta de experiência do nosso time, visto que foi o primeiro jogo da equipe de Lagoa Santa pelo Sevens, e por ter sido um dos primeiros contatos de algumas atletas com o rugby, acredito que fizemos um jogo bem parelho e de igual para igual. Faltou um gás a mais e até mesmo uma certa maldade da nossa parte no segundo tempo, mas o que é normal diante de um primeiro jogo. E mesmo com todas as dificuldades, essa primeira experiência nos encheu de motivação para seguirmos firmes nos treinamentos e na nossa caminhada no rugby. A Ana fez valer aquela expressão, falou pouco, exatamente 46 segundos, mas falou bonito. Eu queria falar bonito. O que importa é o conteúdo. Não é o tamanho da varinha, é a mágica que ela faz. Não acredita nisso não? As mulheres falam isso zoando. Mas no meu autoestima é bom.
Agora uma coisa que eu acho que o time de Lagoa Santa tinha que mudar o nome. Na real, não é um nome tão bom. Tinha que chamar Time das Irmãs do Cris. Meu Deus do céu. Eu não sei quem são as Irmãs do Cris, mas eu sei que elas botaram terror porque o foco delas era que as Irmãs do Cris não pegassem na bola. Duas coisas que a Sara falou que me chamou bastante atenção. Irmãs do Cris e bastante. Bastante. Falou bastante, bastante. E esse lance também me chamou... Aí, ó. Todo mundo sabe que a gente é pobre agora. Chamou bastante atenção, também, esse foco de não pegar na bola, porque eu acho que eu tinha esse foco sem saber. Eu tinha esse foco de não pegar na bola. Mas o seu foco era não pegar na bola com medo de fazer bobagem. As meninas... quando eu pegava, eu fazia, apesar do meu medo. Eu tinha medo de fazer bobagem, mas eu ia lá e fazia. É um homem corajoso. Sou um cara valente, rapaz. E agora nós vamos então falar do jogo que rolou, o jogo que eu quase vi, que foi o jogo do Alligators contra o... Não, calma aí. A gente não falou nem quanto ficou o placar do jogo feminino. É muito profissional isso. Quanto ficou o placar do jogo feminino? 12-5! Eu acho que eu gritei, estourei vai o áudio. Ótimo. 2 é uma merda. 12, não é 2 não. Bastante bom. Isso. Bastante ponto. Bastante trás e poucos hugs. E pouco line também, que não teve line. Curiosidade. E bastante Irmãs do Cris. E quantas Irmãs do Cris tem? Aliás, se ele tiver 7 irmãs, já é o time Irmãs do Cris. Saca? Irmãs do Cris Rugby Clube. Todo mundo adora as Irmãs do Cris. Não conheço, mas já assim, considero pacas. Próximo jogo feminino, por favor, Irmãs do Cris, entre em contato com a gente. A gente vai usar os seus, né? Como se elas fossem escutar a gente. Vai, segue o negócio aí, vai. Então agora nós vamos ouvir o juiz, árbitro, tá bom? Da partida do Alligators e Confidência. Inconfidência e Alligators. Mas é clubista, hein? O mando de campo é de quem? Ah, tá. Então desculpa. O árbitro da partida do Confidência contra o Alligators. E Tic-Teco. Tic-Teco, que a gente ficou na dúvida se era o Tico ou o Teco. Eu sei que o Teco é um cara que tem o cabelo assim, penteado, o cabelo meio pretinho, do lado. Assim. E o Tico também. This is not soccer. Is that clear? Back you go and get on in the game. Ei, pessoal, foi um jogo muito agradável de apitar. Os dois times jogaram duro, foi bem legal, mas por final começou a ficar um pouquinho mais... Os hucks, principalmente, começaram a ficar um pouco mais sujos, assim, mas isso deve ao jogo mesmo, que foi muito disputado. E só tenho a agradecer as duas equipes. E foi muito legal apitar esse jogo, gostei demais. Parabéns para a Confidência e também para o Alligators de Sete Lagoas. Um grande abraço aí, foi muito legal apitar. This is not soccer. Is that clear? Back you go and get on in the game. Tá aí a fala do Tic-Teco. 21-22 esse jogo. O pessoal... 22-21 porque o mando era nosso. Meu, é muito clubismo. Mas é isso. O Tic-Teco deu ênfase ali no final do jogo, ficou meio tenso, meio apertado. E foi um jogo assim, pra quem gosta de rugby foi bom. E pra quem gosta de algum dos dois times, não foi nada não. Porque deu ali nos 60, eu acho que foi 60 minutos mais ou menos, deu o último try do jogo e ficou 22-21 e aquele povo cozinhando, um time querendo entregar a paçoca, o outro também, e aí errava line, errava passe, errava teco, errava tudo, e a gente quase infartando lá de fora. Mas, entendeu? Vai ser um bom jogo. Pra quem não tá torcendo, é igual a disputa de pênalti, é bom se não é o seu time. Faz sentido. Pra quem quer uma análise mais detalhada e menos tosca do que a nossa, o Alex escreveu um texto muito bom que praticamente descreveu o passo a passo do jogo ali. Achei que você ia recomendar a ESPN, sei lá. Não, que é ESPN, perto do homem que escreveu o rolê dos food truck podrão, rapaz. Leleque é o cara, não vem Gastrogastrite, fica... Ó, gastrogastrite paga nós. Paga nós. Vamos ouvir então a fala dos jogadores, o que eles acharam do jogo. O Antônio, que é o ponta do... Que é o cara que o Cabeção elogiou no último jogo. Isso. E você ficou com ciúme. Eu não fiquei com ciúme. Eu falei, Antônio, você foi elogiado,
na próxima você meter um try, você vai no meu programa. E ele meteu o try. Meteu o try. E tá aqui no nosso programa, rapaz, caralho. Já rodei. Então, ok. Mas que você ficou com ciúme? Ficou assim. Eu sou um cara... E quem vai falar pro Alligators? É o lindo, maravilhoso, cheiroso, o Chris. Não. As irmãs que já foi. Ah, tá. É o cara que leva a perfumaria pra dentro do Scrum. O homem mais cheiroso. É o Conan. Só pode ser o Conan. É o Conan. Que parece muito com o Musculoso. E aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo, conhecido no rugby como Conan, ou também Musculoso. Sou atleta do Lagoa Santa Rugby, que temos uma parceria esse ano para poder jogar o Campeonato Mineiro com os nossos irmãos Alligators. Vou falar um pouco da partida do Inconfidência contra o Alligators no dia 30. Uma partida muito dura, muito dura. Os Guarás jogaram muito com seu pack de forwards, encaixaram bem o line, fizeram boas jogadas com a linha. Valeu da superioridade numérica no primeiro tempo, no início do primeiro tempo, que o atleta, o segunda linha, Marcão, recebeu um cartão amarelo por tackle alto e tiraram proveito da situação com um jogador a mais em campo. O Alligator, ele mostrou a superioridade no Scrum, a formação com os forwards, conseguindo empurrar o Scrum dos Guarás para trás, em todas as situações. Mas, em contrapartida, não conseguimos encaixar no nosso line, que atrapalhou bastante nas nossas jogadas com os forwards em conexão com a linha. Com isso, os Guarás foram superior por detalhes. O detalhe crucial para nós foi o line, não ter encaixado jogadas do line, que tira bastante as possibilidades de jogo com a linha e com os próprios forwards, fazendo que muitas vezes o line cobrado, os Guarás recuperavam a bola. Mas agora é trabalhar para o jogo da volta. Aguardamos os Guarás em Sete Lagoas para o jogo da volta. E com certeza vai ser um jogaço como foi esse último. Um jogo duro, pesado, limpo. Por mais que tenha tido esse cartão amarelo por tackle alto, o jogo foi tranquilo, foi dentro do que se espera. E obrigado a todos aí pela oportunidade. Um abraço. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Antônio André Guimarães Cardoso, conhecido como Antônio, e eu atuo como ponta direita pelo Inconfidência Rugby Clube. Fui convidado pelo ilustríssimo senhor doutor Mestre Pintadinha a tecer alguns comentários e dar opiniões acerca do jogo. E a minha primeira observação foi a evolução de desempenho em relação à nossa primeira partida contra o BH Rugby. E os principais motivos para essa evolução de desempenho em um período curto de tempo, primeiramente foram as análises e o reconhecimento dos erros individuais e coletivos feitos pela Inconfidência, e logo em seguida eu destaco o comprometimento de cada jogador do Inconfidência em corrigir os erros já existentes, evitar o acontecimento de novos erros e aprimorar o que a gente já tinha de melhor, os nossos acertos. E uma das maneiras para efetivar de fato esse comprometimento foi a presença que me surpreendeu muito positivamente. Foi a presença em massa do Inconfidência no treino realizado em Ouro Preto. Às vezes fica um pouco fora de mão por conta de ser outra cidade, a BR vive parando, só que, ao meu ver, foi essencial para consolidarmos em campo contra o Alligators as nossas decisões rápidas, a melhor orientação da linha, saber estar no lugar certo, na hora certa, o desenvolvimento de novas jogadas. Assim, para mim, esse treino em Ouro Preto foi essencial. E outro fator imperativo para o nosso desempenho em campo foi a vitória do time feminino do Inconfidência contra as Onças no Sevens feminino, que ocorreu antes do início da partida contra o Alligators. Com certeza
essa vitória influenciou positivamente todos os jogadores do Inconfidência, principalmente no que diz respeito à força de vontade e à confiança do time. As meninas foram assim sensacionais, jogaram muito. E quanto ao jogo contra o Alligators, apesar de ter sido um jogo muito disputado, muito truncado, os valores do rugby ficaram à tona o tempo todo. Sem falar na condução da arbitragem, que foi bem rígida em respeito às regras e muito bem empregada. E eu acredito que os valores do rugby, tudo isso relacionado, tornou essa partida muito respeitosa e, de fato, muito divertida. Quanto aos nossos pontos a serem melhorados, eu acredito que, primeiramente, é o Huck, que, apesar de ser muito eficaz, ele também é um tanto quanto descuidado, porque muitas vezes o número de jogadores é muito grande. E em caso de um contra-ataque, a gente fica numa situação de grande risco de tomar um try ou alguma coisa do tipo. Outro ponto a ser melhorado, eu acredito que seja o apoio, que em vários momentos do jogo deu para perceber, o desempenho individual ele se sobrepõe ao coletivo. E nesses momentos, sem um apoio no tempo certo, muitas oportunidades foram perdidas e continuarão sendo perdidas se não for corrigido isso. E mais um ponto que eu destaco são os chutes, que nós perdemos uma quantidade, deixamos de ganhar na verdade, uma quantidade significativa de pontos por não converter alguns tries. Em algum momento de pressão também, na hora de efetuar chute, eu acho que foi falta confiança para realizar ele de maneira mais precisa, mais consciente, digamos assim. Sem sombra de dúvida, os destaques do nosso time foram os forwards, que além de estar num sol rachando no primeiro tempo, demonstraram muita força num jogo repleto de scrum, repleto de knock-on. E além de todos esses fatores, ainda pontuaram, né? Como o Geraldo e o Felipão, que pontuaram. E eu acho que eles foram os destaques do time, os forwards em geral. Quanto aos lances que eu mais gostei, tem o lance do Charles, que ele deu uma corrida que conseguiu furar a linha e só foi derrubado quando já estava muito avançado no campo adversário, muito avançado mesmo. E nesse lance entra a falta de apoio, né, como um ponto a ser analisado. E outro lance que eu gostaria de destacar foi o meu try, que foi o resultado de uma jogada totalmente em conjunto. Partindo de um huck, a bola foi passada de maneira rápida, precisa, no tempo certo, entre vários backs. Foi muito bem trabalhada a bola ali. E como foi o meu primeiro try num primeiro campeonato de 15, eu gostaria de destacar. E uma outra jogada que a princípio foi individual, que era do Geraldo. Iniciou do nosso lado do campo. E ele tomou o tackle só no campo adversário, bem avançado mesmo. E tomando o tackle, ele conseguiu fazer o offload pro Rodrigo, que passou rapidamente pro Bernardo, só que na mesma hora o Bernardo foi neutralizado, ele não conseguiu passar pra mim. Aí a jogada se encerrou assim, se eu não me engano. E no final do jogo, digamos que foi um verdadeiro teste para cardíaco, né? A gente ganhando apenas por um ponto de diferença, o tempo não passava de jeito nenhum. A bola perdida em lances bobos, vários momentos. O Alligators cada vez mais com a posse de bola, atacando, com muita raça. Só que com muito aperto saímos com a vitória e cumprimos também a ordem dada pelo nosso capitão, Jesus. Ordem que ele deu
no final do jogo contra o BH Rugby. Logo após a derrota, ele falou mais ou menos assim, que no próximo jogo ele queria ver todo mundo, no final ele queria ver todo mundo morto de cansaço, queria ver todo mundo sangrando e com a vitória nas mãos. Ele quer raça, ele queria raça. Foi isso que ele falou na última, logo após a derrota contra o BH Rugby. E acho que a gente colocou a ordem do Jesus aí em prática, a ordem do Jesus foi cumprida. E no mais é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos que vamos, Guarás. E citando Jesus, me despido por aqui. Valeu, rapaziada. Até mais. O bom é que ele ouviu. Ele ouviu o programa. Me despida por aqui, grande Antônio. Apesar de que ordem de Jesus não é ordem, cara. É uma missão. Missão dada é missão. É mandamento, né? É mandamento. Mas é isso aí, o que o Musculoso falou, que focou muito no line do Inconfidência, que melhorou muito, e coincidentemente ele melhorou com a saída do Arthur. Né? Que então, eu falo que eu sei, minha contribuição enorme para esse time não tá lá jogando mais. Então, mas eu tinha aquela técnica sagaz que era o line fraco que não alcançava ali o levantador e que colocava todo mundo numa grande confusão, na qual só eu que estava atento e tinha grande chance de pegar a bola. Mas nunca pegou, infelizmente. Mas tinha a chance. Mas teve a pegar leve primeiro. Vamos deixar assim, a fala do Conan, ele tinha mandado pra gente mais só um negócio aqui, que ele chama Leonardo. Leonardo? Quem é Leonardo? O Conan, ele falou que chama Leonardo. Eu nem prestei atenção. Nem a senhora sua mãe, minha sogra, me chama de Leonardo. Ele tinha mandado mais de um áudio, num ele citou o jogo limpo, elogiou e ele definiu quem ele achava os grandes jogadores da partida. Que falou que do lado do Inconfidência foi o Geraldo. El Demonio. El Demonio em espanhol. Em castelhano. Em castelhano. E que no time do Real, no Alligators, tinha sido o Xuxo. Eu sabia que no Sujo. É isso aí. Que novamente o Xuxa e agora eles têm o Xuxo. E mais um dos jogadores importados, né? Que contratação de peso no rugby mineiro. Por isso que eu disse que é o Campeonato Mineiro Internacional. Nós temos quantos estrangeiros? No time do Alligators tem 5. E no nosso? Quer dizer, no Inconfidência. No time do Inconfidência nós temos 10 pessoas. tem bastante muito aí também. Tem o Jesus, né, que quer ver todo mundo sangrando, porque eu espero que seja uma parábola, Jesus. Eu realmente acho que... É porque depois do jogo ele subiu no monte, contou tudo, entendeu? Mas Então é muito válido. Tem uma outra coisa na primeira fala do Conan, que ele diz que está muito ansioso para receber o Inconfidência lá no jogo de volta. Me soou ameaçador. Eu não queria falar, no outro áudio que ele mandou pra gente, ele falou que a mãe do Jesus nasceu pelada. Espero que isso sirva de motivação para o Inconfidência. Fique bem claro aí, ó. E eu queria dizer também que no nude que ele me mandou... Deixa pra lá. E vamos agora pro próximo jogo, que foi o do BH Rugby contra o Nova Lima. Tá certo agora ou é Nova Lima? Não, é Nova Lima. Ele errou de novo. E como a gente não conseguiu falar com o grande árbitro Uncle Banding que apitou o jogo Nova Lima o Benjamin é um bom árbitro, mas ele é muito tímido, tá? Ele ficou com vergonha. A última vez que eu tentei pegar. E ele vai... Quem gravou no lugar dele? Aí ele não gravou e a gente passou logo pros jogadores da partida. Então nós não temos a análise do árbitro da partida, mas agora nós vamos com a fala dos jogadores do Nova Lima, o Travassos, Marcelo Travassos, e do BH Rugby, o Zunto. Não, todo nome você zoa o nome. Não dá. Assim não dá. Desculpa. O jogo foi bom, a gente começou melhor e o Nova Lima começou até melhor que o BH, jogando bem, né, conseguindo ganhar território, marcando o primeiro try, inclusive. Foi um jogo bem duro, muito mais duro que o comum dos jogos que a gente está acostumado aqui no Mineiro. Com o passar do tempo, nós tivemos a lesão de um atleta, o Lolô, tá? Uma lesão um pouco mais séria. Ele foi para o hospital, está bem, mas teve uma lesão, uma fratura, né? Uma fratura bem forte aí na perna, então está até no hospital.
E eu acho que essa fratura destabilizou um pouco o nosso time, o Nova Lima, e aí os atletas ficaram assim um pouco, né, nervosos, né? Uns até ficaram meio abalados aí. Teve atleta nosso até chorando, né, no campo, porque realmente aqui em Nova Lima nós somos muito ligados uns nos outros, né? No dia a dia mesmo. E isso abalou um pouco o time. E aí, depois disso, acabou o primeiro tempo, o Nova Lima acabou em vantagem, inclusive, o primeiro tempo, mas o Nova Lima não estava com muitas reservas, e aí tivemos alguns problemas, o Elcio saiu machucado também, e aí ele não pôde voltar porque não foi concussão, e foi mexendo no time. Passou um tempo, o Self Boy também, o ponta nosso, machucou também, teve uma concussão mais séria, foi levado para o hospital. E o BH, com a experiência, né, que já tem do tempo que joga, e foi fazendo os tries, foi conseguindo ganhar território e conseguiu ganhar o jogo. É um jogo muito bom, muito duro, placar 43-24, um grande jogo do Nova Lima no primeiro tempo, mas depois das lesões e das dificuldades que a gente teve no jogo e depois da experiência do BH, principalmente, em saber levar a partida, né? Saber conduzir isso, né? Com a cabeça um pouco mais fria, acabou que o BH conseguiu levar o jogo e venceu por 43-24. Bom jogo, muito duro, o que quando comecei a análise eu te falei. Não é muito comum que a gente tenha jogo tão duro igual nós tivemos esse aqui em Minas. O jogo, pra você ter uma ideia, o jogo contra o Sete Lagoas foi bem menos duro do que esse, sabe? O pessoal do BH é muito forte e Nova Lima também não fica atrás, né? O pessoal tacleou bem, conseguiu segurar bem. Mas foi isso, assim, em resumo foi isso, né? No mais, o jogo foi bem quente também, como sempre, tem jogo de Nova Lima, é quente mesmo, mas eu acho que o pessoal fazendo uma análise agora mais para Nova Lima, fazendo uma análise do time de Nova Lima, jogou bem, principalmente o início, enquanto o Gás, agora como não tinha muitas reservas, assim que o Gás acabou e as substituições foram feitas por lesão, por necessidade, isso atrapalhou o nosso planejamento todo, né? A gente estava planejando aí algumas substituições durante o rapaz, mas não conseguimos, né? Não conseguimos, tivemos que mexer no time em razão das lesões, que foram 3. E aí não teve como, né? No mais, parabenizar os jogadores que se doaram em campo, tanto do Nova Lima quanto do BH. Um jogo muito duro, mas não foi um jogo sujo não, foi um jogo limpo, bem disputado até o final, né? Eu fiz um try, então, né, assim, apesar de toda a dificuldade, eu fiz um try aí de oportunismo puro. O pessoal deu mole na minha frente, eu estava de half, e aí eu abri ela rápido e conferi. Né? Feliz pelo meu try, triste pela situação dos amigos que estão no hospital, feliz pelo jogo, né? Que foi duro, mas jogar contra o BH não é fácil. E continuamos, né? Vamos juntar aí os cacos dessa batalha campal, né? Preparar aí para o próximo jogo, que provavelmente deve ser com Confidência fora, que é o outro jogo. Confidência também sempre o jogo é muito duro. Então temos que aqui, né, melhorar aqui nosso físico, dar uma respirada, dar uma treinada e acertar o time para o jogo contra o Inconfidência, né? Nesse jogo a gente não contou com o Luizinho, lesionado, que tem jogado como nossa abertura, e não contamos com o Bulldoguinho, né, que joga às vezes como primeira linha, às vezes como segunda, que é um forward importante nosso. Então a gente já não contava com 2, ainda perdemos 2. Então assim, rugby é fantástico, cara, é fantástico, porque assim, vai machucando, vai entrando no outro, vai machucando, vai entrando no outro, né? Então assim, é igual, na hora que a gente sai todo moído, aí você chega em casa e você lembra que aí a filha quer brincar, quer nadar, é o que a gente gosta, né? Por isso que a gente está aqui. Então, agradeço aí pela participação aí
o Pintadinho. Precisar de mim, estou à disposição. Desculpa não ter mandado a análise do jogo passado, mas como eu estava fora, então a cabeça da gente acaba que, né, a gente viajou, foi a Sete Lagoas. Agora esse foi mais fácil. Tá bom? Um abraço a todos aí. Precisando, estou à disposição. Então, mano, de uma maneira geral, velho, o jogo contra o Nova Lima é sempre um jogo bem limpo, assim, né? No sentido de jogo sujo, a gente não acontece muito. E é sempre um jogo muito duro, né? Eles têm uma equipe bem pesada, já experiente, que gosta muito do aspecto físico do jogo, então é sempre um jogo com muito contato e sempre demanda muita fisicalidade nossa. Eu achei que a arbitragem foi um pouco conturbada no jogo. Teve gente saindo e voltando, e aí era temporária ou não era temporária. Tiveram alguns problemas nesse sentido, mas tudo correu bem, assim, não foi uma coisa que atrapalhou muito no decorrer do jogo, não. O placar do jogo ele acabou 43 ou 46-23 ou 26, eu não tenho certeza agora. Sendo que no primeiro tempo o jogo estava 17-10 para o Nova Lima. Eu acredito que os jogadores que se mais destacaram na equipe deles foi o segunda linha, o Ivan, e o William, que estava jogando de centro. Os dois furaram nossa defesa algumas vezes, eu não tenho certeza quantas vezes, mas eles foram os que mais se destacaram no Nova Lima. Na nossa equipe, os que mais se destacaram, ao meu ver, foi o Polaquinho, um segunda linha, o Fred e o melhor jogador da partida fui eu, né? Não, o melhor da partida. Não, sério mesmo. O melhor jogador da partida eu acho que fui eu, porque mais pessoalmente por uma superação minha, que eu não sou um jogador muito bom com os pés. E nesse jogo eu chutei muito bem e errei só um chute de conversão. Então eu dou pra mim mesmo esse título de melhor em campo. Um momento da partida que eu achei decisivo, eu não achei. Eu achei o segundo tempo, o início do segundo tempo, muito decisivo para o nosso jogo. Porque a gente voltou do segundo tempo já aumentando o placar, assim, fazendo trás não respondidos um atrás do outro, de maneira que permitiu que a gente chegasse no placar que acabou o jogo. Mas um lance que desestabilizou as duas equipes foi o lance em que se machucou o Lolô, um jogador do Nova Lima, que teve uma lesão séria e teve que sair de campo de ambulância, né? E isso não é uma coisa muito agradável de se ver em campo, e quando você está jogando, né, você fica meio abalado. Eu acredito que abalou tanto o BH quanto o Nova Lima. Muito mais o Nova Lima porque ele estava em campo por eles e ele é um jogador muito bom, né? Mas é isso aí, cara. Parabéns pela iniciativa aí do podcast e boa sorte aí, velho. E agora está inaugurada a modalidade de troféu junto de autocompensação e de autopromoção. Mas tá certo. Tá certo. Se ele não se achar o melhor, quem que vai achar? É verdade. Você sabe que uma das minhas inúmeras qualidades é minha humildade. Muito humilde. E eu concordo plenamente com o Zunto, concordo com o Antônio, com o Travassos, tá todo mundo levando a autoestima lá pra cima. É isso que Minas precisa. É verdade. Eu gostei desse pique também. E por falar no Travassos, eu fiquei até emocionado com a fala dele, porque ele ressaltou essa ligação que tem entre a galera que tá treinando junto, que tá passando os perrengues junto, que tá em campo junto, e que sofre ao ver um companheiro ter que ir pro hospital ou um companheiro deixar de jogar porque tá machucado. Mas eu vou ter que fazer uma denúncia aqui. Lá vem. Você elogiou demais o Loló na outra... Que Loló? Ele elogiou o Loló também. Mas você elogiou o Loló demais. É Loló? Agora eu falei. Demais na última gravação. E o camarada machuca. Eu ficaria atento que eu já vi
Pimenteira secar por menos que isso aí. Isso é intriga da oposição. E no caso, a oposição é você. Você, eu acho que o Selfie Boy, o Elcio, Selfie Boy é muito bom. Tem que melhorar aí, mas eu fico... Tome cuidado, galera. Se vocês ouvirem o Pitadinha elogiando vocês aqui, tome cuidado. Cuidado redobrado e melhora pra essa galera aí que tá afastada, mas que provavelmente tá com a cabeça em campo ali, focada. Eu queria até elogiar o William, mas não vou elogiar o William com medo de uma lesão. Vou ficar calado. Tá, mas que fique anotado aí que o Pitadinha pensou em elogiar o William. Mas não elogiou pra segurança do jogador. Isso aí, nosso podcast com responsabilidade também. E agora a gente vai pra análise do jogo entre Iturama e Uberlândia. Isso, com os depoimentos aqui do Ebert, pelo time de Iturama, e do Pudim. Pudim. Boa tarde, Pintadinha, tudo bom? Sobre o jogo. O Iturama é time iniciante, primeira vez no campeonato, né? Contou com a participação de vários jogadores do Goianos, que é um time que o Uberlândia tem um revés, um histórico de derrotas e vitórias contra eles, que tem jogadores muito experientes, né? Principalmente o pack forwards deles são experientes e os caras são bons. Então nós tínhamos um receio, a gente trabalhou em cima disso, né? De ter que defender bem o time contra o time do Iturama e sabíamos que seria um jogo difícil. O jogo começou muito nervoso, o time do Iturama começou com a posse de bola até os primeiros 10 minutos, né? Eles começaram a fazer fases e fases e quando nós obtivemos a posse da bola, nós abrimos o placar contra do Half Scrum, do China, na saída de um huck. Sábado estava bem quente, bem abafado e acredito que o time do Iturama sentiu a diferença de temperatura mais do que o Uberlândia. E à medida que o jogo foi passando, eles foram diminuindo o ritmo e o Uberlândia conseguiu estabilizar sua linha, começou a organizar e aí sim o placar foi construído. Mas mesmo assim, até o final do primeiro tempo, o jogo estava um jogo bem apertado, bem trucudo por parte do time do Iturama. Já no Scrum, tinha uma leve vantagem para o Uberlândia, que estava com um pack de forwards mais leve, mas com mais entrosamento, por jogarem mais tempo juntos. Nas formações fixas, o Iturama tinha um line-out, um certo equilíbrio, com o pulador Silverado, bem experiente, conseguindo nas jogadas ofensivas vantagens e não conseguindo atrapalhar o jogo do Uberlândia no jogo defensivo deles, né? No line defensivo. O do jogo foi o Half Scrum, o China, que soube cadenciar, distribuir bem o jogo, acelerar, acalmar e soube condicionar seus jogadores. Destaque dele, destaque também do Rovilson, terceira linha, que mostrou um desempenho muito melhor que nos outros jogos e que foi de fundamental importância para atingir esse placar. Assim como todos os outros times de Minas, times amadores, e contando ainda que é um time novo, sofreu com alguns problemas, né, de infraestrutura, de organização, de locação de espaço, um estádio, né, de um campo que pudesse suprir todas as necessidades cobradas pela federação, né? Mas à medida do possível eles se esforçaram para organizar, para dar aos visitantes a melhor estrutura possível, né? Os vestiários que eram precários, bem precários, né? O campo, qualidade ok, gramado ok. Eles se esforçaram o máximo que puderam para nos prestigiar. A arbitragem foi uma arbitragem consistente, coesa. O árbitro central, o Caio, foi correto, soube comunicar bem, imparcial e soube controlar os ânimos dos seus jogadores, às vezes quando tentavam sair do limite. O Uberlândia veio para esse jogo
com 17 jogadores, né? 2 reservas. Isso dificultou um pouco, né? Ainda mais na temperatura, na umidade relativa do ar que estava fazendo no dia. Estava um dia muito abafado e muito quente. Apesar disso, o Uberlândia voltou para o segundo tempo sem fazer nenhuma substituição e conseguiu impor o seu ritmo de jogo. A partir daí, foi um jogo de ataque contra defesa. Ataque do Uberlândia contra a defesa do Iturama. E a linha dos backs do Uberlândia é uma linha experiente que treina e joga junto há algum tempo, que tenha alguns reforços importantes e conseguiu atingir o que era almejado, que era a vitória. O elástico não representa o que foi o jogo, porque de fato, apesar do Iturama ser um time novo, tinha 17 enxertos do Goianos, que é um time muito bom, um time que foi por muito tempo campeão da Taça Pick Nations, e que dificultou bastante o trabalho, a vida do Uberlândia. Foi um jogo muito pegado, principalmente nos 40 minutos, e que não representa de fato o que foi o jogo. Então, Pitadinha, tudo bem? Aqui é o Ebert, eu sou o treinador do Iturama Rugby, que está em parceria com o Goianos, pessoal ali de Goiânia, né, da capital. Ontem a gente estreou contra o Uberlândia, foi um jogo bem pegado. Nos primeiros 20 minutos nós conseguimos aguentar a pressão, mas pesou o desentrosamento e a inexperiência de alguns dos nossos jogadores, né? Nós somos um time muito recente aqui em Iturama, nós jogamos desde maio do ano passado, mas estamos com uma leva nova de atletas que tem menos de 6 meses aí que tem treinado conosco. Pesou um pouquinho, o clima também estava bem pegado, estava muito quente aqui o jogo, não só de temperatura, como também dentro de campo, acabou rolando algumas provocações, mas o Uberlândia fez um jogo muito limpo, nós pecamos muito, concedemos muitos penais, ficamos 20 minutos com um jogador a menos, né? Nossa primeira linha tomou um cartão amarelo, depois a nossa segunda linha também tomou um cartão amarelo. O Uberlândia dominou amplamente o scrum. O line-out foi até um pouco mais disputado, mas com prevalência deles também. Fizeram um ótimo jogo de base, e além desse ótimo jogo de base, também a linha deles conseguiu implementar uma série de jogadas que acabou sendo bastante efetiva. Mas foi um jogo muito gostoso de ser jogado, até mesmo pela experiência de poder estrear no Campeonato Mineiro. De certa forma, para nós aqui do interior, a própria existência do time aqui é uma resistência. Fazer rugby no Cerrado não é para qualquer um. O time mais próximo que nós temos daqui é o Ituiutaba, e está a 200 km de distância. A possibilidade de participar do campeonato já nos é algo de muita importância e relevância para a cidade. Ontem foi um momento histórico para Iturama, é a primeira vez que a gente tem um time federado jogando um campeonato mineiro, recebendo um jogo em casa. A população esteve próxima, a Secretaria de Esportes ajudou. O comércio começa a olhar para a gente com uma outra cara, entendendo que é uma proposta séria, uma proposta que nós vamos de fato implementar a médio e longo prazo aqui na cidade, a prática do esporte. No mais, a gente só tem a agradecer ao Caio, que foi o árbitro da partida, que conduziu de forma muito leal, conduziu de forma muito imparcial, com muita qualidade, e nós esperamos que o ensinamento que nós recebemos ontem possa retornar com maiores virtudes e maior competência nos próximos jogos. E as falas do Pudim e do Ebert. E desculpa pelo vacilo, perdão pelo vacilo, que falei que era jogadores de São Paulo que estavam vindo, mas na verdade são os jogadores de Goiás. E eu vou deixar gravado o seu perdão pelo vacilo, mas a gente apagou essa parte. Então. Meu Deus. Já me perdi todo. A fala do Ebert eu achei muito bacana. Ele
frisando também o quanto é importante, às vezes, o rugby enquanto ser reconhecido pela comunidade ao redor, ser reconhecido pela população como um esporte, ser reconhecido pelo comerciante da cidade. Aliás, um abraço para os pastéis Iturama. Ser reconhecido pelo comerciante da cidade como um esporte no qual ele pode investir, ou mesmo que ele pode gastar o seu tempo indo ali assistir, que é legal. E essa fala esbarra na fala do Pudim sobre a falta de infraestrutura que às vezes os times enfrentam, né? O Pudim falou que o Uberlândia foi com 17 jogadores só. 17. E 2 reservas. E com condições climáticas ali, umidade do ar, vento, a estratosfera estava com... Falou... Né? Tem que olhar que o Sol acabou de entrar em Escorpião, Áries, agora tem questão... Tem que olhar a astrologia também. Mas ir para um jogo de rugby só com 2 reservas é modo hard de rugby. E sair com vitória contra um time que, pelas falas do Pudim ali, que o Goiano já deu muito trabalho para eles, já é campeão da Pekin Nations. Grande Pekin Nations. Não sei se poderia falar que é surpreendente, mas é um feito digno de nota, né? Tem que colocar nos anais da história. Então eu acho que temos o programa. Só falar um negócio aqui, o que é um cartão amarelo, né? Iturama tomou 2 cartões amarelos, perdeu. O Inconfidência no jogo contra o Alligators. Alligators tomou um cartão amarelo, Inconfidência meteu 2 try. Aí depois o jogador do Inconfidência toma um cartão e toma um try também. Eu acho que você está fazendo uma análise séria e coerente de uma coisa que tem que ser dita. Mas não aqui. Aqui você não vai querer conscientizar ninguém, não. Tá ligado? Então eu me despido e sai dessa. E antes da minha despição aqui, mandar o momento Du, que o Du escute esse podcast até esse momento, me fala que minuto que é esse e você vai ganhar um abraço no treino. E é isso. É isso aí. Desculpa todo mundo que a gente falou bobagem. E sai dessa. Sai 10.